Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo e nós vamos tratar sobre a série de entrevistas que a TV Record começou a promover hoje com os presidenciáveis. Vai estar sempre exibida aí às 19 horas, né? Todos os dias um presidenciável será entrevistado pela TV Record, né? Hoje, terça-feira, foi entrevistado o candidato pelo PSL, o Jair Messias Bolsonaro, né? Deputado federal, certo? Eu quero aqui dizer, né, que eu sou um telespectador da programação da Record. É a emissora que eu adotei para o entretenimento, para estar me informando, né? Mas só que hoje eu me decepcionei com a Record. Por que eu me decepcionei com a Record? Vamos lá. Para um momento que nós estamos vivendo, que nós estamos aí há poucos dias de escolher o novo presidente do nosso país, eu acho que a Record pecou em destinar apenas 15 minutos de entrevista com os presidenciáveis, né? Outro ponto também é a forma com que os jornalistas conduziram a entrevista, porque ficou claro que não foi uma entrevista, foi uma oportunidade de atacar o candidato, o Jair Messias Bolsonaro, né? Ficou claro nisso, nas perguntas realizadas pela a colunista aí, né, a repórter, né, com 30 anos de cobertura de assuntos políticos, né, anda pelos corredores lá do Congresso, né, da Câmara também, dos deputados, né, então ela tem 13 anos também, desses 30, ela tem 13 anos, eu acompanho, vejo vídeos, já vi vídeos, né, de eventos em que a senhora Cristina Lemos tem assim, um posicionamento, uma atitude, um comportamento de puxa-saquismo, de bajulação do governo que passou, né? A gente percebe isso. Até mesmo a própria aparência da Cristina Lemos, acho que ela é tão fã da Dilma que ela parece um clonezinho da Dilma, né, gente? Você olha assim, você tem uma lembrança traumática. Quando você olha a Cristina Lemos, você tem um momento traumático, né, de ter a lembrança da Dilma. Uma diferença, claro, que a Cristina Lemos, ela tem uma oratória, ela tem cultura, ela se expressa bem, coisas que não eram características da Dilma, né? Mas a gente percebeu isso pelas perguntas que ela fez a Bolsonaro, aquelas mesmas perguntas já repetidas, né? Eu pensei que a tecla já tinha até quebrado de tanto eles baterem nisso, sobre sexismo, sobre nepotismo, sobre quilombola, sobre Bolsonaro ter declarado sobre, que fraquejou sobre ter vindo uma filha, né? Eu acho que eu esperava um jornalismo mais explorador com relação às necessidades que o nosso país tem, né? Quando eles começaram, até pensei que eles iam conduzir a entrevista dessa forma, que eles começaram a frisar que o Brasil se encontra com 13 milhões, né, de desempregados, né? Eu pensei que eles iam frisar que esses 13 milhões eram resultados de quem? De qual governo, né? Dizer que esse resultado foi de uma péssima gestão do governo que passou, né? Que a economia estava arrasada porque o governo foi corrupto, que o governo foi incompetente, né? Então os jornalistas não falaram sobre isso, não falaram, não atacaram o governo que passou, né? Porque
esse quadro que o Brasil se encontra é resultado de uma má gestão. E quem estava na gestão há mais de uma década foi o governo petista, né? Mas a gente percebe também que a Cristina Lemos, ela quis apenas alfinetar em todo o tempo da entrevista, que era para ser uma entrevista que não foi uma oportunidade de atacar, alfinetar o Jair Messias Bolsonaro nas declarações, nos episódios, né, polêmicos, que eles fazem a polêmica, jogam na mídia e ocultam os bastidores, ocultam o contexto daquela polêmica, né? Como ela iniciou, porque, né, não mostram o outro lado, mostram só o lado do Bolsonaro, né, e não mostram o outro lado. Então eu acho, gente, Record, eu acho que vocês, a direção da Record, precisa chamar os entrevistadores, os jornalistas, né, os mediadores dessa entrevista, né, os entrevistadores, e para eles terem um cuidado, pelo menos terem um cuidado de não transparecer, porque já ficou claro, né, que o jornalista, a TV Record, tem um lado, e esse lado não é o Jair Messias Bolsonaro. Ficou claro na condução da entrevista isso. Eles nem quiseram disfarçar. A Cristina Lemos nem disfarçou. Foi o tempo todo alfinetando o Jair Messias Bolsonaro. Então isso me decepcionou muito. Porque uma emissora que tem um discurso de o forte dela ser o jornalismo, esse jornalismo ele precisa ter credibilidade. E para ele ter credibilidade, ele precisa ser imparcial. Os telespectadores têm que ver, né, que a emissora está sendo imparcial, está sendo neutra, não tem partido, não tem lado. E a gente, claro, os brasileiros têm percepção das coisas. E que ficou claro para mim e para milhares de telespectadores que assistiram a entrevista, ficou claro que eles têm um lado e que esse lado não é o Jair Messias Bolsonaro. Estão fazendo, seguindo aí, copiando, indo no mesmo padrão da emissora que é a concorrente da Record. A Globo também já começou uma sessão de reportagens, de ações para desconstruir o Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, eles têm um lado. E o lado não é o Jair Messias Bolsonaro. Então, o brasileiro está vendo isso. E o brasileiro é informado. Não adianta a grande mídia jogar, né, uma notícia, jogar uma acusação, levantar uma questão polêmica, né, polemizar uma frase, um momento, sem mostrar o outro lado, né? Sem mostrar o outro lado, sem mostrar o contexto daquele episódio. Mas nós brasileiros, graças à internet, nós sabemos todo o contexto dessas polêmicas levantadas, né, contra o Bolsonaro. Nós sabemos todo o contexto. Nós estamos nos informando, nós estamos atualizados, nós pesquisamos o que foi falado, por que foi falado, em que circunstâncias foi falado e o que a pessoa queria dizer com aquilo. Não adianta a mídia querer maquiar uma notícia, querer deturpar uma notícia, deturpar um episódio, deturpar uma frase, deturpar uma declaração. Hoje o brasileiro não cai mais nessa. O brasileiro tem e vai ver o outro lado, né? Então a minha grande decepção foi essa com a entrevista
da Record. Eu espero, eu vou acompanhar, né, as demais entrevistas com os outros candidatos, os outros presidenciáveis, para ver se a Record vai ter a mesma postura, né, de ataque, de acusação, de alfinetada. Eu espero. Ela vai ter que. Agora a emissora, os jornalistas vão ter que manter a mesma postura, a mesma linha de postura que tiveram com o candidato, o primeiro candidato entrevistado nesta terça-feira. Porque se eles não tiverem essa mesma linha, essa mesma postura, esse mesmo segmento de estar acusando, alfinetando, né, os outros candidatos, vai ficar claro que o jornalismo da Record, a emissora, não está tendo uma postura ética, né, imparcial e neutra. Porque se nós vermos, o brasileiro vê, né, os jornalistas sendo bem receptivos com os outros candidatos, com um sorrisinho na boca, largo, com bajulação, a gente vai perceber isso. Então, eu quero deixar um recado aos administradores, né, da TV Record, que orientem melhor os seus jornalistas, os seus entrevistadores, né? Eu quero que os administradores da Record revejam a postura que tiveram com o Jair Messias Bolsonaro. Revejam, né? Ou então mantenham a mesma postura que tiveram com ele, que mantenham com os outros candidatos. Porque senão a credibilidade da emissora ficará em xeque, ficará em dúvida. Fica aqui a minha manifestação de repúdio, de decepção com a emissora.